bom dia a todos. Pela brevidade do nosso tempo, tentarei ser concisa, pontual e deter-me ao texto. Então, começo já a minha fala explicando que ela está organizada em dois momentos. O primeiro, no qual eu apresento de modo também sucinto o grupo de pesquisas e já aproveito para considerar a pertinência dessa proposta do evento, né, para que possamos realmente ir conhecendo. Nós que estamos pesquisando, né, eu sou aluna do pós, da Letras URGS, é muito agradável ouvir o funcionamento dos grupos, né, e os seus membros. Então, e em seguida eu vou também mostrar um pouquinho das minhas reflexões frente ao meu objeto de estudo. Eu pertenço ao GEPAD-RS, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso, que tem como líder a professora Solange Mittmann e congrega diferentes instituições com o objetivo de compartilhar, ampliar e aprofundar pesquisas, bem como promover a circulação dos resultados dessas pesquisas, através de livros, revistas especializadas, mesas redondas. Os princípios epistemológicos são os propostos por Michel Pechet. Historicamente, o GEPAD existe de forma institucionalizada desde 2002. Em relação ao GEPAD, eu destaco suas duas linhas de pesquisa. A primeira, língua e ensino, construindo interfaces da análise do discurso, né, que discute questões relativas à leitura e à escrita nos ambientes virtual e institucional, ao funcionamento da língua, ao ensino da segunda língua, à autoria, identidade e memória, propondo uma reflexão em torno da interface da análise do discurso com o ensino como prática política. E a segunda linha, sociedade e mídia, funcionamento de práticas discursivas, que se propõe um olhar político sobre práticas de nossa sociedade. E a partir dos pressupostos teóricos também da AD, numa interface com diferentes campos disciplinares, discute questões sobre o funcionamento de discursos como o jurídico, o literário, o político, o midiático, o jornalístico, o publicitário, de movimentos sociais, centrando-se na circulação de saberes e na produção de efeitos de sentido. Esqueci de pular, perdão. Aqui parto para o segundo momento de minha fala, então. Vinculado à linha de pesquisa Sociedade e Mídia, funcionamento de práticas discursivas, busca investigar a autoria no espaço virtual. E é sob este enfoque que trago a questão do funcionamento de uma prática em específico que emerge no que circula muitas vezes sendo nomeada como microliteratura. A questão da autoria em si é meu problema de pesquisa e vem me acompanhando há tempos. Destaco, nesse sentido, a minha dissertação sobre a autoria colaborativa na enciclopédia online Wikipédia, a partir da relação entre sujeitos e saberes, sob a égide de um funcionamento cujas especificidades regulam esses dizeres e sobre os quais eu me debrucei a pesquisar e entender esse funcionamento na constituição dessa autoria colaborativa. Bem, a realização de qualquer investigação em AD exige daquele que a isto se propõe a clareza de que todo fazer teórico é desde sempre uma prática política. Portanto, torna-se incontornável o fato de que as escolhas do analista repercutem em suas análises. Essa certeza, entretanto, não pode ser encarada como um determinismo intimidador, mas sim como uma desnaturalização do efeito de evidência, de dicotomia entre sujeito e dizer. Desta forma, ao analista compete não se colocar fora da história, do simbólico ou da ideologia, mas sim em uma posição deslocada, da qual observará as condições e o processo de produção dos sentidos, como aponta Orlandi no seu texto. Então, é dessa posição deslocada de que ela fala que mobiliza relações entre sujeito, materialidade e discurso, pensando a rede. Para pensar a autoria na rede, primeiramente, gostaria de pontuar a materialidade em que ela se dá, o espaço virtual, ou também chamado cyberespaço, enfim. E daqui trago uma citação da Solange Mittmann, quando ela afirma que o cyberespaço abarca não apenas a armazenagem e a circulação dos discursos,
E aí é importante observarmos também a produção, as formas de organização e articulação, além da recepção. E a organização textual nessa materialidade também precisa ser pontuada. Trata-se do já bastante discutido, hipertexto, essa forma. Neste ponto, salientamos com Nielsen, que já escreveu há tempos, mas que permanece atual, que somente quando os indivíduos se interrelacionam nas ligações dinâmicas ali postas, é que se tem esse hipertexto. É desse modo que problematiza o cyberespaço, como um universo no qual as redes de discursos e os discursos em rede se afetam constitutivamente. Já quanto à autoria, muito se poderia e se tem a dizer, mas pela limitação do tempo, buscarei em específico a relação entre autoria, podia fazer assim, que era mais fácil. A relação entre autoria e interpretação. Por quê? E aí trago Orlandi quando ela diz que a autoria, ao mesmo tempo, constrói e é construída pela interpretação. Ou seja, para ser autor, é preciso interpretar, esquecer e inscrever-se numa rede de determinações de sentido. Mas para interpretar, é preciso ser autor, colocar-se como a origem do dizer, dando um efeito de unidade e coerência ao dizer. Identificar um sentido como se já estivesse lá, nesse esquecimento, nesse fingimento de que não estava. Então, tomar o funcionamento discursivo da autoria diz respeito ao gesto do analista em considerar que a separação entre o linguístico e o discursivo é colocada em causa em toda a prática discursiva, também como pontuou o autor, pois há uma relação entre eles. E essa relação entre as condições materiais de base e o processo que nós vamos discutir como funcionamento deste ponto. Então, quanto à especificidade do objeto em análise, trazemos Compagnon quando afirma que, sendo exercício de reflexão e de experiência de escrita, a literatura responde a um projeto de conhecimento do homem e do mundo. Partilhando dessa visão, podemos compreender o texto literário como materialidade, como realização no plano da língua, da relação do homem com o mundo em seus efeitos de sentido. Longe de traçar uma correspondência entre palavras e mundo, o literário consegue deslocar os sentidos na movimentação metafórica que existe em toda e qualquer palavra. A capacidade de um sentido tornar-se outro, como nos mostra Peixe. Daí a sua força discursiva. Portanto, a literatura compreende um modo próprio de materialização do discursivo, profundamente determinado pelas condições de produção em que emerge. E ainda sobre as condições de produção, resgato Peixe quando afirma ser impossível analisar um discurso como um texto, isto é, como uma sequência linguística fechada sobre si mesmo, mas que é necessário referi-lo ao conjunto de discursos possíveis a partir de um estado definido das condições de produção. As condições de produção da autoria na rede é que nos permitem a análise do objeto e nos leva a perceber que há um lugar de interpretação que é ocupado no espaço virtual e que o determina, marcando a determinação e a movimentação dos sentidos como um jogo de forças entre possibilidade e fechamento, unidade e fragmento, completude e dispersão. Não, é que eu quero me enxergar. Eu vou pular uma das análises que eu ia propor e vou me deter em uma para uma questão de tempo. Então, eu trago aqui, não sei se deve ser bastante conhecido, trata-se de 100 toques cravados. É um site onde o autor, entre outros muitos blogs e materiais que vocês podem ter acesso, que estão disponíveis, conforme o IP, acredito, também, que traz o que ele vai chamar de nanoconto. Nanoconto. E aí, o que é um nanoconto? E assim ele vai postando, e há uma circulação bastante grande, as pessoas compartilham, comentam esses nanocontos ou microcontos também. E aí, claro, trouxe para que a gente pudesse observar alguns. Me permito, essa é a estrutura da página, e aí trouxe alguns para que nós pudéssemos ler também, Enfim,
fica a gosto. Vou ler só o primeiro para dar um gostinho. Leu dezenas de livros da Agatha Christie. Aprendeu tudo sobre teoria do crime. Era hora de praticar. O detalhe desse formato, desse microconto ou nanoconto, segundo o autor, é que é sempre em 100 caracteres. E eu testei, às vezes a gente duvida, testei realmente, são 100 caracteres. Então, todas as suas postagens, e depois ele acaba virando um livro, também é publicado impresso, e isso é uma outra questão que daria para discutir, quem sabe, numa outra oportunidade, essa inversão, né? Primeiro na rede, para depois sair em livro, de um conto. E então, todas as postagens são com esse cuidado. O que me interessa pensar, então, a partir disso tudo, dessa microliteratura, ou desse nanoconto? Lembrando que nano é 10 a menos 9, é uma parte em 1 milhão. Então, essas referências, esses desdobramentos de sentidos que vão lá para o literário. Bom, então temos aqui uma materialidade significada na rede como sendo microliteratura, de onde derivariam microcontos ou ainda nanocontos. Retomando Orlando, só para terminar. O que caracteriza a autoria é a produção então desse gesto de interpretação. Logo, ao nomear uma superfície linguística, temos nisso um gesto de interpretação. A atribuição do prefixo micro, ao mesmo tempo que sinaliza não ser simplesmente ou usualmente literatura, dela difere e com ela se identifica. O mesmo prefixo ainda ancora numa dupla possibilidade, micro de mínimo, pequeno, ou micro, que já apartado de microinformática, dela retorna, deixando assim, porque nós já não falamos mais microinformática, falamos informática, se perdeu o micro e ele retorna, trazendo assim marcas do gesto e do funcionamento discursivo da materialidade assim significada. Além da própria nomeação, temos ainda as condições de produção dessa microliteratura como determinantes, então. Ao propor microcontos ou nanocontos, temos práticas de produção de textos que buscam a excelência de sua forma na brevidade. Enquanto a rede, a web, é marcada pela ilimitada suposta, ilimitada capacidade de armazenamento, portanto, de acolher e fazer circular textos de longas, imensas extensões, é uma grande discussão que se tem, antes nós tínhamos uma questão muito física, delimitando às vezes publicações. A limitação dos caracteres passa a ser um elemento estético e formal na textualização. Assim como redes sociais como Twitter, Facebook, que compreendemos como outras instâncias de textualização, que também cabem serem analisadas, portanto, de relações entre sujeitos e sentidos em práticas discursivas, possuem limites para suas publicações, a microliteratura passa a ser regida pelo mesmo jogo de forças entre o excesso e a falta, entre o muito ou pouco a dizer e muitas ou em poucas palavras. Então, gostaríamos de concluir destacando que a autoria, no caso da microliteratura na rede, permite a problematização da própria interpretação, bem como da noção de efeito texto, que eu nem entrei aqui por uma questão também óbvia, já que o trabalho do sujeito sobre a linguagem o inscreve numa rede de determinações de sentidos sob essa égide da limitação de caracteres e do fazer literário, ressignificando ambos. Muito obrigada.